Olá, eu sou a professora Mônica e na aula de ciências de hoje nós vamos falar sobre os caminhos do impulso nervoso, dando continuidade à nossa aula anterior. Coordenar a corrida é relativamente fácil de imaginar, mas e a respiração? Como seria se você tivesse de planejar todos os movimentos respiratórios? Recordando o impulso nervoso. Denominamos de impulso nervoso a corrente elétrica que passa pela membrana dos neurônios e propaga-se ao longo dessas células. São esses impulsos que garantem que um sinal seja percebido e que uma resposta seja transmitida. Aqui na imagem ao lado nós temos a célula do neurônio, recordando, suas estruturas e como que os impulsos nervosos passam de um neurônio para o outro. Então, nós temos aqui o corpo celular. Do corpo celular saem ramificações, que são os dendritos. E do dendrito ele se liga ao axônio de um outro neurônio. O impulso nervoso ele inicia-se quando o neurônio sofre um estímulo suficientemente forte para desencadeá-lo. O impulso nervoso ele consegue coordenar nossos movimentos e o funcionamento dos diversos órgãos do nosso organismo. O sistema nervoso é dividido em duas partes para ser estudado: o sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. O sistema nervoso central é formado pela medula espinal e pelo encéfalo. O encéfalo é composto de cérebro, cerebelo, o bulbo e a ponte. Já o sistema nervoso periférico é formado por nervos, que a gente chama de nervos raquidianos. Esses nervos eles emergem do crânio e também da medula espinal. Nós temos 8 nervos cervicais, 12 torácicos, 5 lombares, 5 sacrais e 1 coxígeno. Existem órgãos que transmitem informações ao sistema nervoso central através de nervos aferentes. Essas informações podem ser sons do ambiente, cores, forma e temperatura de um objeto e até sobre lesões em alguma parte do corpo, como a dor. Como se trata de sensações, os nervos aferentes também são chamados de sensoriais ou sensitivos, e os nervos também são chamados de receptores. Algumas respostas enviadas pelo sistema nervoso central, através dos nervos eferentes, podem ser destinadas a músculos lisos, esqueléticos ou cardíacos, sinalizando que eles devem se contrair. Por isso, muitos autores se referem a eles como nervos motores, e os órgãos que respondem são conhecidos como efetores. Aqui nós temos uma imagem da medula espinal. Se você observar, da medula espinal emergem os nervos, que a gente chama de nervos raquidianos. Esses nervos, eles levam informações, aqui no caso, da pele até o cérebro, que é chamado de nervo aferente, e depois o cérebro faz uma resposta, à mensagem que chegou até ele, e envia essa resposta para a pele novamente. No caso, a resposta ela vai através do nervo efetor, porque ele vai efetuar alguma ação que o cérebro ou alguma outra parte do encéfalo está coordenando. Então, aqui nós temos na cor azul os nervos que trazem a informação do cérebro para todas as partes do corpo, que é o nervo eferente, e em vermelho nós temos o nervo que leva a informação do corpo, dos órgãos, de todos os quimiorreceptores e receptores que estão espalhados pelo corpo todo, leva essa informação até o centro nervoso, que é o encéfalo ou até o cérebro. Aqui nós temos as etapas da transmissão de um impulso nervoso. Então, ao aproximar a mão de uma chama, nós temos aqui na pele vários sensores de calor, de temperatura e de pressão, que são os nociceptores. Então, esse impulso doloroso ele é recebido e é transformado em potencial de ação. Na segunda etapa, nós temos a transmissão.
Então, esse impulso ele é conduzido até a coluna posterior, que é a medula espinal. Na terceira etapa, nós temos a modulação. Na medula espinal, o impulso é modulado antes de chegar a níveis superiores do sistema nervoso central. E o quarto seria a percepção. Então, esse impulso ele é integrado, né, e enviado até o cérebro, onde é percebido como dor. Para chegar à bola, o goleiro deve tomar decisões rápidas, por isso ele treina muito. Podemos generalizar o caminho do impulso nervoso da seguinte forma. A partir de um estímulo recebido por algum receptor, o impulso nervoso ele é enviado ao sistema nervoso central através de nervos sensitivos ou aferentes. No sistema nervoso central é produzida uma resposta, que será levada ao órgão que deverá executar uma ação, através de um nervo motor ou eferente. A região do sistema nervoso central que participa das decisões, como no caso de pegar a bola, é o cérebro. Um outro caminho para o impulso nervoso. Mas existem alguns caminhos nervosos que não passam pelo cérebro, apenas pela medula. São os atos reflexos ou simplesmente reflexos. Um circuito nervoso localizado na medula e que não chega diretamente ao cérebro, o que o torna muito mais rápido. Quando algo quente encosta na nossa pele, como vocês podem observar na imagem, ou quando nós espetamos, tomamos decisões imediatas, sem pensar, retirando a mão ou nos protegendo. Observe o esquema do caminho do impulso nervoso quando a gente aproxima a mão de um objeto quente. Então, na pele nós temos aí esses sensores, né, de percepção do meio externo. Então, nós temos aqui um sensor de dor na pele ou no dedo. Esse neurônio ele é chamado de sensorial, ele leva os impulsos até a medula espinal. E lá na medula espinal ele vai encontrar um neurônio de associação que leva esse impulso do neurônio sensorial ao neurônio motor. Isso tudo na medula espinal. Então, aí, esse neurônio motor leva o impulso da medula espinal até o músculo, e é onde a gente puxa o braço, né, para evitar que a gente queime a mão. Aqui nós temos um outro exemplo. No caso aqui da figura ao lado, quando o prego ele atinge a pele, o estímulo percorre um neurônio sensitivo e faz uma sinapse dentro da medula espinal com um neurônio de associação. Este faz uma sinapse com o neurônio motor, gerando uma resposta involuntária e rápida de tirar o pé e aliviar o peso apoiado sobre a perna. Tudo isso sem passar pelo cérebro. Esse percurso é conhecido como arco reflexo e nem sempre envolve um neurônio de associação. Ao mesmo tempo, gera-se um estímulo paralelo que irá ao cérebro, onde será interpretado como dor. Como tudo acontece muito rapidamente, parece que a dor e a retirada da perna ocorrem ao mesmo tempo, mas a retirada da perna ocorre antes mesmo de sentirmos a dor. Existe uma vantagem evolutiva no arco reflexo, pois uma resposta mais veloz, mesmo que em frações de segundo, o organismo pode se preservar de uma queimadura ou de algo que poderia entrar nos olhos ou de algum dano maior à pele. É como se fosse uma defesa instintiva. A intenção do médico, quando bate no nosso joelho com um pequeno martelo de borracha, é verificar como estão nossos reflexos. Qualquer alteração nessa resposta pode significar algum problema no nervo ou na medula espinal. Então, essa resposta, né, do reflexo patelar ela é gerada na própria medula espinal, ela não é gerada no cérebro. Os atos reflexos são verificados em todas as pessoas, mas nem sempre os notamos. O ato de tossir e de espirrar protege as vias respiratórias. Lacrimejar quando algo entra no olho, piscar quando algo vem em direção aos olhos ou a abertura e o fechamento das pupilas são exemplos de atos reflexos. Aqui nós temos alguns exemplos de atos voluntários e atos reflexos, que seria um reflexo inato ou um reflexo condicionado, aprendido.
Então, na imagem A, nós temos aqui um reflexo involuntário, que é aquele do arco reflexo, né, gerado a resposta na própria medula espinal, porque ele ocorre antes mesmo da mensagem chegar ao cérebro. Já na imagem B, nós temos aqui um ato voluntário, que é a gente movimentar, correr, porque nós queremos fazer isso, é um ato de vontade. Na terceira imagem, na imagem C, nós temos aqui um ato, um reflexo inato, né? Ou seja, é como se fosse uma sobrevivência, né? Se alimentar. E na figura D, nós temos um reflexo condicionado, porque a pessoa ela aprende a dirigir e ela tem um reflexo, né? Dessa aprendizagem de frear rapidamente. Então, ela aprendeu a fazer isso, ela treinou, né? Para que ela faça isso cada vez melhor. Respostas voluntárias e involuntárias. Ainda falando sobre o sistema nervoso periférico, do ponto de vista de seu funcionamento, identificamos claramente respostas motoras enviadas aos músculos esqueléticos, ou seja, respostas voluntárias. Por outro lado, a frequência cardíaca e a respiratória e o funcionamento das glândulas, como as salivares, por exemplo, e também o peristaltismo do sistema digestório, né, que empurra o alimento para frente, né, para fazer a digestão, são comandados pelo sistema nervoso, mas independentemente de nossa vontade, ou seja, ele age de forma involuntária. O sistema nervoso periférico ele é formado por respostas voluntárias e involuntárias. O sistema nervoso periférico somático é composto de nervos sensitivos que enviam informações de todas as regiões do corpo até o sistema nervoso central, principalmente o cérebro, e de nervos motores que enviam respostas à musculatura esquelética. Como essa musculatura é de contração voluntária, consciente, né, por vontade própria, o sistema nervoso periférico somático é também chamado de voluntário. Já o sistema nervoso periférico autônomo, como o próprio nome sugere, ele produz respostas involuntárias e ele é formado por nervos localizados principalmente nos órgãos internos, vísceras, que levam as informações do sistema nervoso central e por nervos que levam a resposta à musculatura lisa, também a musculatura cardíaca e as glândulas, que recebe também o nome de sistema nervoso periférico visceral. O sistema nervoso periférico autônomo, ele é dividido em dois outros sistemas, chamados de sistema nervoso periférico autônomo simpático e parasimpático. De forma geral, dizemos que esses dois sistemas, eles agem de forma antagônica. O sistema nervoso periférico autônomo simpático acelera o coração, enquanto o parasimpático desacelera esse órgão. Aqui na imagem ao lado, podemos observar as ramificações dos nervos, né? Então, os nervos do sistema parasimpático, eles emergem do crânio, né? Então, eles são cranianos, e também temos uma parte dos nervos sacrais. Já o sistema nervoso periférico simpático, ele emerge dos nervos torácicos e cervicais. Nessa imagem, nós temos a atuação dos dois sistemas, do simpático e do parasimpático. O sistema nervoso simpático, ele atua no nosso corpo como se fosse uma defesa, como se a gente estivesse numa luta, numa fuga. Então, todo o organismo se prepara para isso, para correr, para lutar. Então, aqui no caso, o sistema simpático, ele dilata a pupila, ele inibe o fluxo salivar, ele dilata os brônquios, né, para que a pessoa respire mais rápido e melhor. Ele acelera os batimentos cardíacos, né, para que o oxigênio seja levado com maior velocidade para todos os músculos do corpo. Estimula a conversão do glicogênio em glicose, porque para a produção de energia a gente precisa de glicose, que geralmente fica armazenada no fígado, então ele libera, né, essa glicose armazenada. Estimula a secreção de adrenalina e de noradrenalina, que é produzida lá nas nossas glândulas suprarrenais. Então, ele inibe o peristaltismo do intestino e também inibe a contração da bexiga, ele relaxa a bexiga.
Já o sistema parasimpático, ele vai fazer com que o corpo retorne ao seu equilíbrio. Depois dele se preparar para essa fuga, para essa luta, ele tem que voltar ao seu estágio normal. Ele não pode ficar o tempo todo acelerado, né, e preparado aí para correr ou lutar. Então, o parasimpático ele vai contrair a pupila, ele vai estimular a liberação da saliva e das glândulas lacrimais, ele vai contrair os brônquios, retardar os batimentos cardíacos, estimular a liberação de bile, estimular o peristaltismo e a secreção do estômago para que ocorra a digestão, e ele vai contrair a bexiga. Ou seja, ele vai preparar o corpo, né, para trabalhar no seu equilíbrio. A maioria dos órgãos ela é inervada pelos dois ramos do sistema nervoso periférico, o autônomo, o simpático e o parasimpático. Em geral, enquanto um estimula, o outro inibe determinado órgão. Por exemplo, quando os nervos do ramo simpático são excitados, as pupilas se dilatam, e quando aumenta o estímulo da visão parasimpática, eles se contraem. Essa ação antagônica é mais um mecanismo de manutenção da homeostase do organismo. Mais uma vez, fica claro que o equilíbrio do organismo ele é dinâmico, ou seja, se houver uma excitação, deverá haver uma regulação para fazer com que o corpo retorne à sua condição de equilíbrio. Então, aqui na contração da pupila nós temos a midríase e na dilatação da pupila nós temos a miose. E a nossa aula de hoje ela vai ficando por aqui. Hoje nós encerramos o nosso assunto sobre o sistema nervoso e na próxima aula daremos sequência aos nossos estudos. Bons estudos e nos vemos na nossa próxima aula.